Há dias que parece que a gente não está vivendo, que a gente está apenas continuando. Abrimos os olhos, fazemos o que precisa ser feito, respondemos ao mundo, mas por dentro algo parece silencioso demais. Algo parece que já se foi. É como se uma parte de nós tivesse perdido o sabor pela vida, prazer, a leveza, até o desejo. Mas mesmo assim, prosseguimos. Afinal, fomos ensinadas que é isso que mulheres maduras têm que fazer: sobreviver, atender às exigências do mundo, mesmo que isso signifique nos deixar de lado. Mas hoje não. Hoje, a lua em escorpião nos convoca para parar. Porque se não estamos sentindo, é porque algo em nós jaz. E não por fraqueza, mas por ciclo. Escorpião nos pede coragem para florescer. Ele nos pede verdade para admitir o que em nós já morreu. E diante desse subterrâneo emocional, algo dentro de nós sussurra, quase como um pedido de socorro, mas também como um convite. Se estamos exaustas de sobreviver, então é hora de renascer. E renascer, e essa é a parte que ninguém te contou, começa com um desapego. Soltar com gratidão o que já não sustenta mais a nossa vida e abrir finalmente as mãos para receber algo novo. Hoje, juntas, vamos entrar nesse escuro com a anciã ao nosso lado. Não para fugir do que dói, hein, mas para honrar o que jaz e enterrar com amor aquilo que precisa descansar. Oi, eu sou a Luciana Lino Jerônimo e esse aqui é o quadro Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade, o nosso quadro semanal, onde a gente usa alguns dos instrumentos do caldeirão do Transformando Meninas em Lobas, como a astrologia, o tarô, o IFES e a psicologia junguiana, para analisar os trânsitos lunares e seus efeitos nas nossas vidas e sempre, claro, buscando sermos mais plenas e criativas. 20 de novembro, portal da Lua Nova e da Anciã, o olhar que enxerga no escuro. A Lua Nova, ela é sempre um portal, mas quando ela nasce em Escorpião, ela se abre como uma fenda no subterrâneo da nossa alma. Não há luz, não há mapa, só assim um escuro muito fértil, onde as sementes repousam antes de nascer. E é justamente por isso que esse é o lugar onde a gente pode entrar com verdade. Não com o que mostramos ao mundo, mas com o que jaz em nós. Nesse portal, não caminhamos sozinhas. Quem nos guia é o arquétipo da anciã, a velha sábia que enxerga sem precisar dos olhos, sem precisar da claridade. Ela reconhece o que já morreu em silêncio dentro do nosso corpo emocional. Ela nos convida a colocar as nossas mãos na terra escura, a admitir o que já acabou, não com desespero, mas com dignidade. Porque a vida não renasce onde negligenciamos a morte. E é por isso que, antes de plantarmos qualquer intenção, precisamos honrar o que não pulsa mais. A anciã sabe que estamos cansadas, sabe que temos sobrevivido por tempo demais, que temos o prazer, a leveza e até o desejo, mas eles foram soterrados por camadas de obrigação, de culpa, de autocontrole, de expectativas que nem são nossas. Então, a anciã vem, nos convida, se inclina para a gente e sussurra: filhas, nenhuma semente nasce enquanto o campo estiver ocupado por fantasmas. E a lua nova, ela vem nos ajudar a limpar esse terreno. Seguindo a sua liderança, nós unimos o nosso caminho à anciã e juntas entramos nesse escuro, não para temer, mas para liberar, para dar descanso ao que finalmente precisa descansar, para dar nome ao que já morreu, para preparar com coragem e com silêncio o solo onde plantaremos o nosso renascimento. Porque antes de florescer, toda loba precisa atravessar o próprio inverno interno. Muita gente que pouco entende de astrologia tem medo da oitava casa astrológica, regida pelo signo de Escorpião, porque muita gente também fala, essa é a casa da vida, morte e vida. Ela é como se fosse o porão da nossa psique. Sabe aquele território onde a gente esconde o que a gente não suporta olhar de frente, mas que mesmo assim continua nos governando, vindo direto das nossas partes exiladas, das nossas partes inconscientes? Aqui, neste porão, vivem os nossos medos mais antigos, os nossos desejos mais inconfessáveis, as nossas dores não choradas, as nossas vergonhas, o nosso apego e todas as partes de nós que sobrevivem somente, mas não vivem de verdade. É lá na oitava casa que a gente enterra o que a gente não quer sentir. E é por isso mesmo que quando chegamos aqui sentimos aquela exaustão ancestral, aquela sensação de que estamos apenas funcionando, não pulsando. A verdade é que na oitava casa nós não perdemos o prazer, nós o soterramos. E é por isso que nessa lua nova o universo ele foi implacavelmente simbólico. A carta que tiramos no oráculo das lobas foi justamente
O desapego. O oráculo nos diz: soltemos com gratidão o que não nos serve mais. O desapego abrirá as nossas mãos para recebermos algo novo. Essa carta não poderia ter caído em outro momento, porque Escorpião, ele não solta por leveza, ele solta por lucidez. Ele sabe que tudo que insistimos em carregar e o que pretendemos ignorar transforma-se em peso morto dentro da nossa psique, do nosso inconsciente e dentro da nossa oitava casa astrológica. E quando estamos aqui carregando muito do que já morreu, é óbvio que o prazer não vai encontrar espaço, né? O desejo, ele não encontra o caminho e a leveza não encontra a brecha. Aí, lembra lá que na última lua minguante, o oráculo das lobas trouxe a carta da sensualidade e a gente aprendeu a diferenciar sensualidade de sexualidade? Agora, a anciã, ela vem confirmar a necessidade de desbloquearmos a nossa libido, que também não é unicamente sexual, conforme acreditava lá o Freud, mas é a energia vital que envolve tudo. E aqui a gente segue esse ensinamento de Jung ao pé da letra. A oitava casa, então, é o chamado para abrirmos as mãos, para admitirmos que estamos segurando coisas que nos ferem, papéis que não cabem mais, expectativas que nos envelhecem por dentro. E que a carta do desapego nos lembre do que é simples e devastador. Não há renascimento enquanto as nossas mãos estiverem cheias do que já acabou. E é aqui, justamente aqui, que começa a nossa semeadura. Não na luz, não no entusiasmo, mas nesse subterrâneo emocional, onde temos coragem de perguntar: o que jaz em nós? Por que ainda guardamos isso aqui? É a partir dessa pergunta, na oitava carta, na anciã e lá na lua nova, que a gente une todas essas referências para abrir espaço para que o que não precisa mais voltar vá embora. Aqui a gente chega no ponto mais delicado desse trânsito astrológico. A hora de soltar o que lá no fundo já se soltou de nós. A lua nova em Escorpião, ela nos pede uma honestidade radical e ao mesmo tempo compassiva. Radical para que a gente não minta para a gente mesma e compassiva para que a gente não transforme verdade em punição. A poda final, ela não é uma violência, ela é um alívio, uma devolução. E quando reconhecemos que certas versões antigas da nossa vida, as responsabilidades que ultrapassaram seus prazos, as promessas que não cabem mais nas mulheres que nos tornamos, os papéis que exaurem a nossa alma, eles estão nos pedindo para descansar. E assim, aproveitando toda essa energia, nós que sobrevivemos somente por tanto tempo, finalmente paramos para respirar, observar, deixar ir, agradecer. Nessa lua nova, eu convido vocês a fazerem um ritual com jasmim. Aqui na minha mão eu tenho um pouquinho da flor seca, porque jasmim é uma planta de desapego, purificação e renascimento. Então, o ritual dessa lua nova ele é um convite a essa transmutação. Ela é lenta, profunda e ela é sensorial. Não é brusca, não é urgente e a anciã ela não trabalha na pressa, ela trabalha na verdade. Então, juntas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar uma folha de papel avulsa e vai responder as seguintes questões. Vamos lá? Primeira: o que jaz em mim que eu ainda insisto em carregar? Segunda: o que está morto, mas eu continuo tentando manter vivo? Terceira: o que ocupa espaço que o prazer precisa para voltar? Não se censure, não precisa narrar bonito, só precisa narrar o que é verdadeiro. O ritual dessa lua, então, vai ser um banho com jasmim. Jasmim é a flor de escorpião porque ela abre o corpo para o desejo, purifica sem machucar e devolve a nossa sensorialidade. A gente vai preparar o banho assim: ferver a água, desligar o fogo e pegar e colocar algumas dessas pétalas de jasmim ali dentro. Deixar abafado por um tempinho, esperar essa infusão respirar e depois do nosso banho higiênico normal, do pescoço para baixo, a gente vai coar essa infusão e jogar esse líquido na gente. Enquanto a gente estiver tomando esse banho de jasmim, sentindo esse cheiro, a gente pode pensar ou dizer em voz alta ou colocar o vídeo para tocar na seguinte parte: eu solto com gratidão o que não me serve mais. Eu abro as minhas mãos para receber o novo. Eu honro o que morreu e preparo o campo para renascer.
Esse banho, ele é como se fosse um selo vibracional dessa carta do desapego que saiu para essa fase. Ela é a poda que limpa o terreno e é a liberação das amarras invisíveis. Depois que a gente fizer esse banho, lembra daquele papel onde nós colocamos as nossas respostas? Então, a gente pode queimar o papel, uma chama de uma vela, ou simplesmente rasgá-lo, mas com a intenção de corte. Esse gesto, ele importa, porque ele é um simbolismo. E aí, ao fazer este rasgo, essa queimadura, a gente vai falar o seguinte: que o que jaz retorne à terra, que eu renasça e que o prazer encontre o caminho de volta. A florzinha que você coou, que sobrou, você pode também descartar na terra, que é uma forma de agradecer a jasmim, né? Essa planta que é tão simbólica, que nos pergunta o que jaz em mim, a gente pode devolver ela para a terra em agradecimento pela energia que ela deixou na gente. Depois que a gente tomar o banho de jasmim, a gente tenta esperar o máximo possível que esse líquido seque naturalmente na nossa pele, absorvendo assim toda a energia de transmutação dessa planta. Depois de fazer esse ritual com jasmim, nos sentindo mais leves, sentindo aí corpo e alma mais arejado, aí a gente vai então chegar ao ápice, esse momento da lua nova, com a nossa pergunta semente. O que eu desejo profundamente que renasça em mim? A oitava casa astrológica, ela pode guardar, sim, algumas mortes, mas ela também guarda renascimentos que são inegociáveis. Vida, morte e vida. Lembram? E agora que a gente abriu espaço, o prazer, ele pode voltar a respirar. O desejo, a libido, ela pode reaparecer assim, como aquela brasa quando é soprada, sabe? Que acende ainda mais. E a leveza pode finalmente voltar a correr no nosso corpo. Porque, loba, o que jaz em nós não nos define. O que renasce, sim. E assim, queridas lupitas, encerramos esse mergulho na lua nova em Escorpião. Hoje a gente caminha pela escuridão fértil, guiadas pela anciã, soltando com gratidão aquilo que já cumpriu o seu ciclo em nós. Deixamos espaço, abrandamos a alma e honramos o que morreu para que a vida possa, enfim, brotar de novo. Porque o desapego, ele não é perder, não é abandonar, é se preparar. Ciclicidade, lembram? E é justamente por causa dela que no próximo episódio a gente vai sentir a força suave e profunda da lua crescente em Peixes, lá no dia 28 de novembro. Depois de limpar o terreno, Peixes vai nos ensinar a nutrir o que é invisível, a confiar nos presságios e a regar tudo que ainda não vemos, mas já pressentimos. Afinal, toda semente precisa de um pouquinho de fé antes de pedir força. E até lá, lembremos sempre: a loba, ela não teme a noite, ela não teme o escuro, ela sabe que é lá que está o início, o renascimento. Na intimidade com a anciã, ela atravessa esse portal para ser inteira, para ser livre, para correr com lobos. Até o próximo episódio.